Boa noite, Décio. Que prazer te ver aí. Tudo bom, professor? Tudo bom, professora? Prazer é meu em poder Olha, compartilhar esse momento com vocês. olha que sucesso o O nosso nosso grupo de grupo de alunos alunos, trazê-lo trazê-lo aqui aqui. para Tudo bem, mostrar Décio? Tudo a certo. experiência que você tem. Pessoal, a lista de presenças foi colocada no chat pela Emily. Vocês precisam assinar aí para garantir o certificado depois de participação. Se alguém não conseguir visualizar, só nos avisa que aí a gente envia de novo, tá? Eu não estou visualizando, Ana. Acho que eu entrei depois. Pode ser que não fique gravado já. Ok, agora É isso aí que eu ia dizer, Ana. Depois que tu fizer a abertura e lá no meio da meio, no final da palestra, tu pode colocar de novo o link e reforçar no final. Sim, a gente vai reforçando só para quem já está por aí mesmo. Pode ir assinando. Eu não estou te escutando, Ana. Oi? Agora sim. Tá. Não Boa sei se noite, só eu que não então. escutei ou todos os outros não escutaram. eu também não estava escutando. Sem problema. Boa noite para todo mundo, então. Em nome do diretório acadêmico, eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo e dizer que a gente inicia, então, hoje a nossa semana acadêmica do ano de 2020. Esse ano um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, né, devido a todas as circunstâncias aí que estamos vivendo. Gostaria de saudar aqui o professor Gabriel, que é coordenador do nosso curso, que nos auxiliou bastante para a organização do evento. Também a professora Liz, o professor Emerson, a professora Sheila, também eu vi que está por aí, né, que sempre estão dispostos a nos auxiliar, a encontrar pessoas que podem estar vindo aqui agregar conhecimento conosco durante esses dias. Tá? Agradecer também a participação de todos os colegas, os outros professores que estão presentes, servidores e a comunidade em geral, né, principalmente pessoas de fora do campus que a gente conseguiu divulgar e estão presentes hoje aqui para participar conosco dessa semana acadêmica. Conforme a nossa programação hoje, então, a gente vai ouvir o Décio falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre toda a história dele envolvendo empreendedorismo e a nossa área, então, de TI. O Décio vai fazer a fala dele e no final a gente vai abrir um espaço para perguntas, questionamentos e tudo mais. Então, todo mundo vai poder ficar bem à vontade se tiver alguma coisa para questionar ele, tá? Eu passo a palavra para o Décio, então, se quiser compartilhar a tua tela, Décio, pode iniciar. Beleza, obrigado. Vou abrir aqui. Só para complementar, para quem não sabe quem é o Décio, então, o Décio é formado em ciência da computação, é proprietário da Atua Sistemas, né, há 20 anos, 21 anos já,
né, uma empresa que hoje tem mais de 60 funcionários em Passo Fundo, atuando com a questão do setor de sistemas para o setor de transportes e também com o setor de redes. Isso mesmo, muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Ana, né, pelo convite, né, minha colega aí de trabalho. Quero desejar boa noite a todos, em especial ao professor Emerson, a professora Liz, que foram os meus professores, né? Isso já vai fazer um bom tempinho, né? Eles eram ótimos professores naquela época, então eu tenho certeza que hoje eles têm uma bagagem maior, uma experiência maior, e vocês aí como alunos do IFE se sintam privilegiados de terem os dois aí no time. Eu sei que eles agregam muito aí, agregaram muito na minha vida acadêmica, tenho certeza que vão agregar para vocês aí também. Só quero confirmar que vocês estão vendo a tela aí, dá um joinha aí. Estão vendo a tela? Não? Sim. Então, falar aqui um pouquinho para vocês, né? Vocês estão vendo a apresentação, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E na verdade, esse assunto envolve muito a minha vida, né? O que eu passei nesse tempo, então contar um pouquinho a história também que eu tenho e um pouquinho aí da teoria, né? Que tem aí que vocês podem procurar. Vão ter, com certeza, tem alguma disciplina falando disso, né? Ou também quem gosta pesquisa aí. Mas enfim, né? O que diz o dicionário lá sobre empreendedorismo, né? Disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Gerenciar com alterações e que envolvam inovação e riscos. O que o Sebrae fala sobre esse assunto? E o Sebrae é um dos grandes fomentadores do empreendedorismo no Brasil, né? E o Sebrae ajudou um monte a nossa empresa, me ajudou um monte. Existe muito material sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês aí também. Em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e da parte para a ação. Como que surgiu aí um pouquinho da história, né? O economista austríaco Joseph Schumpeter, né? Ele, no livro dele lá, Capitalismo e Socialismo e Democracia, de 42, ele colocou lá pela primeira vez o termo empreendedor, né? Para denominar o agente responsável pelo processo de destruição criativa. Então, ele entendia que as coisas precisavam ser mudadas, né? Tinha que ter uma destruição, né? Terminar com o que não estava dando certo, processos, empresas, produtos, né? E empreender, fazer coisas novas, né? Como disse nas lâminas anteriores, não é somente a questão de ter a ideia, né? Mas também de colocar em prática, né? Poder fazer e executar com maestria, conhecimento. Alguns tipos de empreendedorismo, né? Existem vários, né? Mas alguns deles é empreendedorismo corporativo, né? Que as pessoas que trabalham aí já podem estar executando isso, né? É muito difícil que alguém vá já começar um negócio, né? Provavelmente ele foi estagiário, ele trabalhou numa empresa, então vocês também já podem estar se desenvolvendo nessa questão do empreendedorismo corporativo. Empreendedorismo de pequenos negócios, né? Como disse, também é difícil que alguém comece um negócio muito grande, né? Exceto quem nasceu em berços esplêndidos aí, né? Mas normalmente a gente começa pequeno e depois vai agregando. Empreendedorismo social, né? Então hoje tem as ONGs, né? O pessoal trabalha em vários sentidos. Passo Fundo mesmo possui várias ONGs que fazem vários trabalhos e isso é bem importante. Empreendedorismo digital, né? Como exemplo, hoje tem muitos exemplos aí, né? Dentro dos níveis aí, muita gente arrisca porque não tem investimentos, né? Os investimentos são muito baixos, tu tem uma
um alcance muito grande de público, né, uma visibilidade muito grande, que talvez um pequeno negócio na sua cidade não teria essa visibilidade. Aqui eu quero citar até um evento que eu participei, na verdade, um treinamento que o Sebrae promove, que é o Empretec, né, lá ele trata, né, você trabalha as principais características do empreendedor, né, isso faz a gente se despertar para essa situação aí de empreendedor. Ninguém nasce empreendedor, no meu ponto de vista, a gente vai trabalhando, né, e vai agregando nisso. Então, algumas das coisas aqui que a gente encontrou na literatura é a capacidade de liderar e bom relacionamento com a sua equipe, rapidez de raciocínio e facilidade para tomar decisões, ter visão a longo prazo e não esperar por resultados imediatos, criar ideias inovadoras, saber unir criatividade e praticidade, né? Não adianta a gente ter só boas ideias e não conseguir realizá-las, construir boas relações profissionais, saber fazer um network, capacidade de motivação para si mesmo e para a sua equipe, habilidade para fazer planejamentos, buscar sempre a melhoria da qualidade do seu produto ou serviço, ser flexível para adaptar seus planos à realidade. Vou voltar um pouquinho aqui e até vou colocar para cá essa tela. E é muito engraçado falar para uma apresentação, né, e não poder se ver. Então, deixa eu colocar numa outra tela aqui, fica melhor essa situação aí. Eu sou formado em ciência da computação, depois que posso agregar, né, vocês também fazem um curso técnico, e a gente tem muito pouco nas disciplinas, né, falando sobre empreendedorismo, né, isso é mais voltado para a área de administração, mas eu tive algumas matérias na faculdade e aprendi muito no dia a dia, né. Então, o que eu passei para vocês, eu acredito muito nessas características, nos tipos de empreendedor, né, as características. A gente não tem todas elas, algumas a gente se esforça mais para compensar as outras que a gente não tem tanta habilidade, e tenho certeza que com o passar do tempo, né, repetindo os processos, né, repetindo os afazeres, a gente vai ficando cada vez melhor. Então, e vai ficando mais fácil de fazer também. Contar um pouquinho aí da história da Tua, né, então... A Tua foi fundada em 2001, como a Ana disse, agora em janeiro a gente está completando 20 anos de empresa, e um pouquinho disso, falar um pouquinho de mim, né? Em 2001 eu era o mais velho desses três aí, tinha 22 anos, e nós trabalhávamos numa empresa de tecnologia em Passo Fundo, e optamos por abrir um negócio, né, porque a gente acreditava em alguns conceitos, né, e acredito que tem dado certo. Eu sou natural de Itapejara, trabalhei desde cedo, né, meu pai é agricultor, foi motorista de caminhão, teve outros negócios, minha mãe foi professora, e sou gringo, né? Meu pai é gringo, eles sempre disseram que a gente tinha que trabalhar um monte, né? Então, trabalhei principalmente porque queria ter as minhas coisas, eu tenho certeza que eu não ia passar fome, né? Mas trabalhei porque acreditava, e desde cedo a gente tinha que trabalhar, e eu acho que se eu não tivesse que ter um trabalho fixo, meu pai fazia eu ir para a roça, então eu preferia trabalhar no escritório do que ir para a roça, né? Mas, enfim, eu fui trabalhando desde os meus 12 anos, eu trabalho todos os dias, né? Já tenho um trabalho certo, né? Com 12 anos eu fui office boy no escritório de contabilidade, né? O dono do escritório foi meu chefe escoteiro, então eu tenho certeza que eu já fui despertando essa questão de empreendedorismo lá desde pequeno, né? Fazendo coisas que chamou a atenção de outras pessoas que me convidaram para trabalhar.
Antes disso mesmo, eu sempre conto e faz parte da história, e quando que as pessoas vão fazer entrevista, eu sempre quero saber o que as pessoas já fizeram antes, né? Nem seja na área, mas porque eu acho que primeiro tem a questão do interesse, do envolvimento, né, em fazer as coisas, né? Antes de ser office boy e trabalhar todas as tardes, estudava de manhã, eu já tinha trabalhado um viveiro de mudas, né, onde que enchia bolsinhas para reflorestamento. Eu vendi picolé, né, então no viveiro a gente aprende a ter meta, né, e conquistar o seu salário, porque lá a gente produzia o nosso salário, dependia de nós. Eu vendi picolé, então lá eu aprendi a receber não, né? Na empresa, na Atua, eu já fiz um pouco de tudo, inclusive vender o sistema, então lá a gente já perde um pouco da vergonha, né? Tu vai recebendo os nãos, e isso vai melhorando, né? A gente vem se desenvolvendo. Eu trabalhei por um bom tempo no escritório, né? Eu trabalhava na rua, fazendo os trabalhos de rua, né? E nisso, nas características lá de ter um network, conhecer pessoas, eu conheci muitas pessoas em Tapejara, e tenho certeza que me deu outras oportunidades para isso também. Na época, o escritório comprou um computador, era muito difícil, né? Eu acreditava que eu podia ter uma vida melhor e fui fazer cursos, né, para poder trabalhar com o computador, né? Lá a gente não programava, basicamente usava um sistema para fazer folha de pagamento, outro para livros fiscais e contabilidade, mas já tinha algumas coisas e processos que a gente conseguiu otimizar. Quando eu entrei no escritório, com 12 anos, eu me recordo que tinha umas 5 meninas, né, que faziam todo o trabalho do escritório, com máquinas de escrever. O dono do escritório e a secretária principal tinham uma máquina elétrica, e todos os outros tinham máquinas analógicas lá, né, máquinas de escrever. Então, existia muita mão de obra, né, para fazer um trabalho que, quando eu saí do escritório, era o dono do escritório, o office boy e mais eu e uma pessoa que fazíamos tudo, né? O processo foi evoluindo, né, e foi possível automatizar. A gente criou processos dentro do escritório que facilitava nisso, né? Eu recordo que fui fazendo outros cursos, me despertou interesse em fazer cursos na área, e comprei meu computador, né? Era muito caro na época, eu tive que trabalhar o dia todo, não adiantava só trabalhar meio turno, né? Eu tive que trabalhar o dia todo para poder pagar o computador, mas ali eu também já consegui uma renda, né? Um dos clientes do escritório, né, uma indústria de alimentos lá de Tapejara, a Simoneto, ela tinha listas de preço dos vendedores, que era feita a máquina de escrever, mudavam um valor de produto, ia lá e faziam tudo de novo. Então, eu comprei o computador com o intuito já de vender uma lista de preço, né, para ele. Eu tinha um editor de texto, fazia a lista, alterava os valores e colocava em imprimir. Então, isso foi até eu entrar na faculdade. Eu tive que me virar aí, porque eu queria ter as minhas coisas, né, e não depender dos meus pais, e era sempre pensando em coisas novas, olhando para o que estava ao meu redor e poder, de alguma forma, ajudar, né? Com isso, eu fiz, antes mesmo de entrar na faculdade, né, eu tenho certeza que o Fábio, que está aí do lado, o André e o Álvaro, que também é meu sócio hoje, fizeram coisas antes de entrar na faculdade, programaram antes da faculdade, né? Eu me lembro que eu fazia sisteminha para conhecidos em Clipper, né? Tapejara é uma cidade pequena, então as demandas existiam bastantes e os recursos eram bem pequenos, eram poucas as pessoas que sabiam programar. Então eu fiz algumas coisas naquela época. Em 98, quando que eu entrei na faculdade, na metade do ano eu tive o convite de uma menina que era de Itapejara e trabalhava numa empresa em Passo Fundo que tinha demanda por pessoas, como hoje a Tua tem demanda por profissionais da área, e outras empresas aí de Passo Fundo e da região tem demanda. Sempre falta pessoas. Fui trabalhar lá, então na metade de 98 eu trabalhei, ficamos lá até 2000,
A empresa atendia órgão público, né, tinha muita demanda também, né, eles trabalhavam com COBOL, na época existia servidores NT, né, o que eles tinham, e começou a falar-se em insights para empresas, né, as empresas, lá em 98, 99, as empresas da região estavam buscando profissionais que produzissem um site da empresa, HTMLs com textos e imagens, né, e depois veio o Flash, veio outras tecnologias lá, mas eu fui trabalhar na empresa para pesquisar essa tecnologia, eles já tinham uma carteira de clientes e queriam agregar os outros produtos. Lá a gente fez uma ferramenta para digitalizar mapas aí da Prefeitura de Passo Fundo, né? Então, se tinha a demanda os munícipes procuravam os mapas, os documentos lá na prefeitura, tinha que ir no arquivo morto e buscar isso, né? Então a gente criou uma ferramenta de gerenciamento de documentos eletrônicos, onde que teve uma demanda grande de escanear documentos, a gente indexar isso e colocar no sistema. Nessas demandas foram aumentando, né? O Fábio e o André, que estão na foto aí, foram meus colegas de faculdade, né, junto com o Álvaro, que é um dos meus sócios hoje. A gente entrou na faculdade em 98, e eu tenho certeza que lá a gente também empreendeu, como hoje o pessoal do diretório acadêmico está empreendendo aí, né, de fazer eventos, trazer coisas boas para todos, né? A gente se aproveita disso também, eu aprendi muito, mas eu recordo, não sei se o seu professor Emerson vai lembrar, a gente tinha lá do lado do LCI, do ICEG, né, subia as escadas, tinha um laboratório de pesquisa e a gente teve sempre envolvido com isso, né, e organizou eventos. E lá em 2000, né, eu me recordo, e é uma das palestras que vocês vão ter na semana do professor Alexandre Zanata, ele dava uma disciplina de empreendedorismo para nós. E ele sempre fomentou isso, né, de ser empreendedor, né? Nós trabalhávamos juntos numa empresa, recebíamos relativamente bem para o que nós fazíamos, né? Mas a gente acreditava em algumas outras coisas, né? E não era errado da empresa que nós trabalhávamos fazer o que ela fazia, porque tinha levado ela até aquele ponto, né? Eles programavam em COBOL, tinham vários clientes em COBOL, e vale até hoje o cliente não está muito preocupado, interessado na tecnologia que a gente está trabalhando, né? Ele quer que funcione, tenho certeza que tem sistemas que funcionam até hoje em COBOL, mas a gente via algumas outras oportunidades aí. Então, a gente optou por sair da empresa, né? No final de 2000, a gente se organizou, fez a transição lá para dentro da empresa que nos tinha dado oportunidade, conhecemos outras pessoas dentro da empresa que nós trabalhávamos, né, mas optamos por sair, né. Na época, a empresa também, em algum outro momento, precisou de outros freelancers para trabalhar, programadores, né, e eu recordo que nós três indicamos outros colegas de faculdade para trabalhar lá na empresa, né. Hoje ela não existe mais, mas nós também levamos as pessoas que eram da nossa confiança, né, e que a gente tinha um bom relacionamento para trabalhar conosco. Eu, o Fábio e o André montamos a empresa em janeiro de 2001, né, com o intuito de desenvolver sistemas para a internet, né, o que hoje falam de sistemas na nuvem, né, a gente já começou a empresa fazendo 100% isso, né. Na época, nós pesquisávamos bastante, fuçávamos bastante, né, e eu recordo que a gente já naquela época trabalhava com Postgres, né? Uma das disciplinas do professor Toneser era que ele dava banco de dados, a gente levava algumas coisas lá para ele também, né? E sempre procuramos, né? Vocês vejam que a gente trabalhou, e tantos guris também, muito cedo, e eu tenho certeza que a gente incomodava os professores, né, professor Emerson, no bom sentido de contribuir, né, para a aula e nós aproveitar muito melhor a aula. Então, eu digo para todo mundo que comecem a trabalhar o quanto antes, né, ou comecem a se envolver com as coisas o quanto antes, isso vai agregar bastante para vocês. E outro pilar que nós acreditávamos muito era na questão de Linux, né? Lá
em 2000, né, o estado do Rio Grande do Sul promoveu o primeiro software livre, né, o governo do PT tinha problemas de licença, né, então eles queriam saber mais sobre esse assunto, eles promoveram um evento, né, internacional, trouxeram grandes nomes para Porto Alegre, e a gente participou, nós estávamos na outra empresa, participamos da primeira, e depois a Atua sempre teve um representante em todas as edições do software livre, até ele deixar de existir, mas a gente acreditava muito em Linux, né, e nessa vibe de estudante, né, que é meio contra o sistema, né, capitalista, a gente acreditava muito que o Linux, principalmente no intuito de compartilhar, né, as coisas, né, compartilhar o conhecimento, mas também por acreditar na ferramenta, por segurança, por estabilidade, né, e assim por diante. Esse cheque provavelmente foi o nosso primeiro cheque, né, nosso primeiro trabalho que a gente recebeu. A empresa anterior prestava serviço para a prefeitura, né, no sistema, e tinha problemas de recovery lá nos arquivos de COBOL. Então, a gente sempre falou de colocar Linux lá nos servidores da prefeitura, que esses problemas seriam minimizados, né? A gente nunca teve muita oportunidade de fazer isso pelo risco, né? Era uma mudança muito grande. E abrindo a empresa, em janeiro, em fevereiro, naquele carnaval, a gente, pela relação que a gente tinha com o pessoal de TI da prefeitura, eles acreditaram nesse projeto e a gente migrou os servidores. Então, eu recordo que no início, o secretário lá chamou nós, né, para conversar se ia funcionar, não ia funcionar, né, que no final de semana, no feriado, ia parar a prefeitura, na quarta-feira tinha que voltar funcionando. E graças a Deus deu certo, né, deu tão certo, hoje a prefeitura possui funcionários lá concursados nesse setor, né, com especialidade em software livre, em Linux. Eu sei que a Prefeitura de Passo Fundo implementou várias ações em software livre e deu certo, tem dado certo lá também. Então, isso é um pouquinho da história, né? A empresa existe desde 2001, né? O Fábio e o André seguiram outros caminhos aí nesse percurso, né? O Álvaro, que é meu sócio, foi aluno do professor Emerson, da professora Alice também. Ele trabalha na empresa, trabalha na Atua desde abril, maio de 2001, né, por relacionamento, por network, né, um veterano nosso que o Emerson conhece, o Lima, né, o Alexandre Lima, nos indicou para fazer um projeto lá em Itajaí. A gente foi para Itajaí fazer esse projeto lá em 2001, né. Nós se formamos em 2002, então 2001 a gente trabalhou lá em Itajaí, indo para lá toda semana, fez um combinado com os professores para poder fazer aula na segunda de tarde, segunda de noite, e fazer trabalhos, né, para a gente poder conciliar essa rotina. Então, tenho certeza que hoje se a Atua cresceu, né, a gente deu um pontapé inicial, foi com a ajuda também dos professores, né, e acredito que isso a gente colaborou por alguma forma, de que eles acreditassem no nosso potencial, né. Então, eu sempre digo, tenho 2 filhas, que a gente tem que fazer as coisas certas e o bem desde cedo, que alguém vai estar vendo toda essa situação aí. Hoje, e aí falar um pouquinho mais da Atua, como está hoje, né? Então, a gente acredita aí que atuando com inteligência, a gente crescendo com o resultado, né? A gente buscou aí, com as experiências que a gente teve, de procurar parceiros, né? E aquela história lá de que quem é competente, né? A sorte vai aparecer e a gente vai abraçar as oportunidades. E a gente sempre se esforçou muito. Eu tenho certeza, né, que eu não era o melhor programador, né? Os guris não eram os melhores em tudo, mas a gente se esforçava um monte, né? E se esforça ainda hoje para que as coisas funcionem, né? Hoje a gente tem uma equipe muito competente, né, que dá de 10 a 0 em nós, fazem as coisas bem diferentes de como nós fazíamos, mas a gente também tem um papel importante dentro da organização que faz com que a gente chegue onde está hoje. Um pouquinho dos números para vocês terem ideia, né? 2019 a gente fechou com 204 clientes novos, né? Hoje
até hoje, 2020, nós já temos 223 clientes. A nossa meta comercial ela foi batida em dia 15 de outubro, né? Então, 15 dias atrás, a meta para 2020, né? Num ano que foi atípico, um ano que foi difícil para muitas empresas, né? A gente conseguiu superar a nossa meta anual de vendas, batemos recorde mensal de faturamento 3 vezes nessa pandemia, né? Nesses 20 anos, os nossos 3 melhores meses de 20 anos aconteceram durante a pandemia, né? A gente foi construindo, né, tudo isso para chegar nesse número e parecer que é mais fácil hoje chegar nesse número, mas foi com muito trabalho, né, que a gente conquistou esses números aí. Não fui eu sozinho, não foi o Álvaro. Eu sempre digo para todo mundo que passa lá que a gente, hoje, cada vez mais, eu ensino menos, ajudo menos eles, mas a gente cria oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver. Atua, e eu digo que o Décio, até porque as empresas são feitas de pessoas, tanto eu como o Álvaro, né? Hoje a empresa possui 4 sócios, né, no cenário atual. Nós temos 2 investidores, que é o Kiko e o Alexandre, né? O Kiko é sócio da Unis Distribuidora, o Alexandre foi a pessoa que fez o sistema anterior à Unis, que a gente migrou lá, mas em 2009, um divisor de águas foi o Empretec, né? Eu comentei antes, né? O Sebrae sempre fomentou muito o desenvolvimento na nossa área, né? Em alguma época com muita ênfase, né, no nosso setor, a gente teve um apoio maior, um engajamento maior, mas o Sebrae tem várias linhas para a indústria, né, para o comércio, para bares, e lá em 2008, 2009, ele tinha um grupo de trabalho que era voltado às empresas de tecnologia. Então, promoveu várias ações, e uma delas foi promover a Empretec, que, como eu disse, ele trabalha em cima das 10 principais características do empreendedor. Então, é um treinamento, um curso de imersão, a gente fica lá uma semana. Naquela época, eu e o Álvaro sair da empresa e ficar uma semana afastada da empresa, parecia que era uma utopia, né? E nós tínhamos medo, né? E quem começa um negócio é centralizador, eu continuo sendo centralizador, venho trabalhando para que isso diminua, né? Mas lá em 2009, a gente, depois do curso, teve outros olhares, né? Como eu disse, a formação técnica é importante, né? Ajuda um monte, mas para o negócio a gente precisa ter outras visões. Em 2009 a gente definiu produtos, né? E lá criou um produto para atender a terceirização de fretes, né? Que hoje se chama Mais Frete. Tem um software para gestão de frota, que é o Mais Frota, e depois, né, entrou o emissor de CTE, que passou a ser uma obrigatoriedade de todas as empresas, e com essa ferramenta o governo deixou de fornecer uma ferramenta gratuita que ele tinha, e nós tivemos a oportunidade de implementar um produto que consegue atender um transportador que emite um CTE por mês ou que nem emite CTE e não tem uma estrutura, né, de empresa. Ele tem hoje um celular, um tablet, um notebook e precisa fazer a emissão do documento, e muitos dos nossos clientes aqui são o dono, o motorista do caminhão, então na estrada e precisam emitir aí o produto, né? E um outro produto que é corretoras de grãos, gestão de contratos para corretoras de grãos. Um pouquinho dos números, né? Nesse produto aí a gente tem aí uma média nesse ano de 242 mil viagens mensais, então existe aí, rodando aí 242 mil viagens que são gerenciadas pelos nossos sistemas mensalmente, né? Uma viagem possui mais de um documento, existe mais de uma entrega, hoje existe o CTE, o MDFE, né? E aí, pelos nossos números, é emitido em torno de 500 documentos por hora dos nossos sistemas. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nossos clientes chegaram a faturar em um único mês
962 milhões de reais. Então, esses 962 milhões de reais é o que eles emitem de conhecimento, emitem a nota deles, né, fazendo uma analogia com o comércio, e esse dinheiro é gerido por nós. A gente trabalha hoje focado em transportes, um segmento que tem valores expressivos, né, mas com uma margem, uma rentabilidade muito pequena. Então, a gente possui essa responsabilidade aí de ajudar ele. Nisso, eu sempre brinco que a gente se sente sócio dos clientes, né? Hoje tem em torno de 800 transportadoras ativas, né? A gente tem um modelo de negócio que foi aprendendo, né? Ajustando, né? A carroça foi andando e foi se arrumando. Hoje é bonito olhar a literatura e dizer que a gente teve planejamento, um monte de coisa, mas essa não é uma verdade, né? As coisas vão acontecendo, né? Como eu disse lá atrás, eu nunca pensei em ter uma empresa, né? Nós hoje somos em 61 pessoas lá com vagas abertas. Eu nunca pensei nisso. As oportunidades foram aparecendo e a gente foi abraçando. Fazer um gancho, o sistema de transportadora mesmo, né? A gente vendeu para a primeira transportadora de Passo Fundo, né, que teve interesse nesse produto. A gente não tinha um produto, fez uma proposta para ele não aceitar, e ele acabou aceitando, né, e quis ter esse sistema. Quis ter esse sistema porque era web, né, podia acessar de qualquer computador, de qualquer lugar. Quis ter esse sistema porque também foi indicado do Alexandre Lima, que foi o nosso veterano lá que nos conhecia. Quis ter esse sistema porque a gente já tinha desenvolvido um sistema para a Unis, ele conhecia os donos da Unis, conhecia a credibilidade da Unis, queria também ter os processos que a Unis tinha, né? A Unis, ainda hoje, ela distribui produtos para multinacionais, entre elas a Procter, né, que comprou a Gillette, a Nissin, a Ginomoto, a Kellogg's, na época distribuía a Red Bull, Ferrero Rocher. Então, o distribuidor, ele sempre foi um braço da indústria, né? E olhando como Procter, que é a principal indústria deles, é uma empresa que tem mais de 100 anos, que já é rica em processos, em medidas, né, em parcerias, que quer que seu distribuidor seja forte. Então, tudo isso que teve lá no sistema da Unis, a gente trouxe para esse sistema e incorporou, né? O Juarez, que é o dono da primeira transportadora, foi gerente do Banco do Brasil, trouxe ensinamentos e nos ajudou um monte nesse desenvolvimento. A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente aprende a teoria, aprende os processos, né? Aprende a forma de perguntar, como o cliente quer ver os dados, né? A gente dá uma visão para ele, né? E isso a gente pôde, né, sentir, né, ter empatia dos problemas que eles tinham na época e tentar resolver. Então, isso eu digo que a gente é sócio das 800 transportadoras, enquanto elas estão crescendo, nós também estamos crescendo, né? Tanto em resolver os problemas, como pensar em soluções do dia a dia, né? A gente vem trabalhando nos últimos anos de uma forma mais profissional, né? Então, tem setores, e aí junto com consultorias, fazendo assim, hoje sim, um planejamento de onde que a gente quer ir, né? De que forma a gente quer ir. A literatura, e principalmente quem faz administração aí, tem outras teorias, né? Eu acredito neles, eu gostaria de ter feito diferente, mas a minha formação não me permitiu. A gente tem duas opções: ou trabalha ou não, ou trabalha, não tem muita situação para onde ir. Então, aos poucos, a equipe foi crescendo, a gente foi tendo pessoas melhores na equipe, pessoas que também empreendiam dentro da empresa, nos favoreciam, elas pesquisavam parte do processo e nos ajudavam no dia a dia. Nessa situação, com certeza, lá em 2001, quando a gente abriu a empresa, né, o modelo de negócio de sistemas, existe até hoje, muitos desses, é vender uma licença do sistema e cobrar uma mensalidade, cobrar um treinamento, cobrar um desenvolvimento de demandas específicas, né? Existia menos empresas que desenvolviam na época,
eram poucas pessoas também que trabalhavam nisso, então se tinha aí, com certeza, um investimento maior que as empresas despendiam para poder ter um sistema de gestão, automatizar os processos. Nós acreditávamos, né, o sistema de distribuidora foi comercializado dessa forma aí, né, mas esse sistema de transportadora, e escutando o que o mercado falava também, e pelo tamanho do cliente, a gente entendia que tinha que trabalhar de forma diferente. Então, lá em 2009, onde que a gente focou nesse produto, né, a gente tinha aí umas 3, 4 transportadoras já rodando na região aí de Passo Fundo, e que pagaram dessa forma aí para nós, pagaram um valor de implantação e pagavam um valor mensal. A gente olhou para o mercado e acreditou que tinha que fazer diferente. Né? Hoje que a gente fala em SaaS, né, pagar pelo serviço. Então, a gente reformulou, definiu aqueles produtos que vocês viram nas lâminas anteriores e definiu que ia cobrar do cliente por uso. Né? Ele nos paga até hoje um valor mínimo mensal para ter aí o suporte das 7h30 da manhã às 8 horas da noite, né? Para ter as atualizações básicas do sistema, né? Para ter as inovações que a gente implementa, né? Para tirar as dúvidas a hora que precisa, né, e poder fazer o seu negócio crescer. Né? A gente sempre entende que ele tem que começar pequeno, fazendo as coisas aos poucos, né, e evoluindo. Né? Hoje, né, nesse ano mesmo, esse bom número que a gente tem, hoje a gente estava falando na reunião, 76% dos clientes novos, eles vêm de indicações de usuários que já trabalharam no nosso sistema em outras empresas, ou clientes que abriram novas empresas e nem optam por outras soluções. No modelo de negócio que nós temos, toda a gestão, toda a questão de tecnologia é por nossa conta. Ele não precisa contratar um data center, não precisa comprar um computador, né, para colocar rodar. Ele fecha o sistema com o comercial, né, existe um processo lá de implantação, mas na mesma semana ele já está rodando. E fez com que a gente chegasse nesses números, né, que nesses 20 anos a gente não tinha chegado ainda. Mais do que isso, né, e os números de clientes que têm crescido, a gente fica muito feliz por poder ajudar essa cadeia, né, do transportes, e a gente está muito focado em carga-lotação, carga do agro, né, e o número também chegou graças ao cenário que o Brasil vive no agronegócio. Né, vocês estão aí no interior, né, numa instituição que é muito voltada à agrícola, e esse segmento aí só cresce, né, então tenho certeza que se vocês puderem, aí dentro dos trabalhos de vocês, conciliar tecnologia com agronegócio, vocês já vão estar empreendendo e tendo frutos muito positivos. Voltando lá nos pilares, né, então a empresa continua desenvolvendo sistemas na web, né, na nuvem, e também atende na questão de redes, né, e aí a gente tem uma particularidade que os nossos clientes, eles são clientes maiores, mas próximos a Passo Fundo. Né? Então, a gente atende aí com muito orgulho a Majestade lá de Sananduva desde 2001. A Majestade era uma das empresas que era cliente da empresa anterior que nós atuávamos, né, trabalhávamos, e eles são nossos clientes desde o início. Né? Algumas empresas a gente fez projetos e hoje não atende mais, mas outras que estão aqui são clientes nossos há um bom tempo, a Unis, a Câmara de Vereadores também é o caso lá de 2001, né? Farmácia São João. Então, hoje, cada servidor da farmácia que tem numa loja aí é monitorada pela nossa equipe, né? E não está aqui o logo da Atua, mas o principal cliente do setor de redes da Atua é a Atua mesmo, os seus servidores, né? Então, eles mantêm a nossa estrutura, né, para que o nosso cliente grande, pequeno ou médio não se preocupe com o backup, não se preocupe com o sistema estar rodando ou não. Toda essa estrutura é mantida por nós e tem um respaldo, né? E quem trabalha um pouco na área aí, para não ter aquele problema de empurra, esse problema não é meu, esse problema é do fulano, do ciclano, a gente entende que o cliente, nosso foco, o transportador, ele tem que ir atrás da carga e dos motoristas para contratar. Em toda a gestão do negócio, a gente colabora para ele, para que esteja funcionando. Falar um pouquinho hoje da estrutura da empresa, né? A gente é dividido aí em setores, né? Então, hoje, o suporte é formado principalmente por mulheres, né? Algumas, como a Ana aí, que trabalha nesse setor,
está na área de tecnologia, mas a grande maioria das pessoas que estão lá hoje ou são de administração ou são de contábeis. Então, mais do que nós ter um sistema que faça as coisas para o cliente, né? Ele precisa de ajuda no negócio dele, ele precisa de conhecimento para o negócio dele. Então, vocês aí que são da área de tecnologia, eu sou formada em ciência da computação, mas hoje eu me sinto mais dono de uma transportadora do que um profissional de tecnologia, né? E isso ajuda bastante, não estou dizendo que vocês têm que saber tudo do negócio, mas quanto mais vocês entenderem o negócio que vocês vão trabalhar, né, que seja na área de redes, que seja na área de desenvolvimento, na área de suporte, vocês vão conseguir entregar um produto melhor, né? Ninguém convence ninguém sem estar convencido. Então, quando eu vou programar, ou quando fui programar um relatório, um processo dentro da transportadora, mais do que eu saber programar, eu deveria saber do negócio, entender do negócio, entender desse negócio aí, e tem dado certo. Então, todo mundo lá passa por essa etapa, desde o suporte, né, implantação, que faz esse contato com o cliente e ajuda a funcionar o processo, né, entender as dores deles e trazer coisas novas para nós também. Parte do desenvolvimento, né, então aqui são as pessoas que literalmente colocam a mão na massa, né. Lá atrás, como eu disse para vocês, eu vendia, eu programava, eu instalava, eu fazia tudo. Então, hoje, tendo uma equipe maior, as pessoas conseguem fazer melhor, as pessoas conseguem entregar com mais qualidade, até porque elas estão focadas, né? A gente sabe, né, que algumas pessoas se identificam com alguma área melhor, têm uma habilidade maior para essas áreas, e isso facilita. Então, antigamente a gente não tinha essa possibilidade, hoje a empresa está mais organizada e é possível fazer isso. Então, dentro disso também, eu sinto que as pessoas colaboram muito para a tua, né? Não fui eu e o Álvaro, os outros sócios, que fizeram com que a empresa chegasse no patamar que ela está. Foi, sim, as oportunidades que a gente criou para o time, né? E com isso eles também deram o respaldo que a gente imaginava. O setor de redes, né? Comentei com vocês, eles cuidam dos servidores da infra de outros clientes e agregam também para a nossa estrutura. E nisso, se especializando, a gente consegue levar soluções que funcionam em A, que são problemas de B, que podem ser usados por C, D demandou coisas novas e fazem com que a gente pesquise, né, coisas novas, né? Está no nosso DNA e hoje a gente está medindo isso também, principalmente setor de redes e desenvolvimento, de X horas da equipe pensando em coisas novas, em pesquisa, para que o nosso dia a dia não fique obsoleto, né, e que possa entregar para o cliente sempre inovações. Hoje a empresa se estruturou e isso é uma veia do nosso sócio, dono da distribuidora. Ele disse que qualquer empresa precisa ter vendedores. A gente conhece vários parceiros que são bons tecnicamente, pessoas que têm bons produtos, mas não conseguiram ter aí uma veia comercial no seu negócio. E aí, se não vende, não gera cliente, se não tem cliente, não tem receita, se não tiver receita, não possibilite que a gente cresça e desenvolva outras coisas que são possíveis. Então, hoje a gente tem um setor de vendas, né? O Polo mesmo trouxe, né? Existe uma associação aí que foi fundada há um bom tempo de empresas de tecnologia de Passo Fundo, junto com o Sebrae, trouxe cursos específicos para essa área, né? Que pudesse nos desenvolver. Então, a gente sempre buscou complementar o que eu não tive na faculdade, isso não nem estava lá no currículo e nem deveria ser currículo da faculdade, mas oportunidades que a gente tinha gaps, a gente sempre buscou se aperfeiçoar, levar a equipe ou trazer pessoas que eram mais competentes, né? Então, como eu disse hoje, a gente tem na equipe profissionais de administração, de contábeis, tem uma estrutura hoje para já possuir um psicólogo, tem uma pessoa de marketing que nos ajuda no dia a dia e faz com que a gente evolua, né, e possa empreender de uma forma diferente. E o setor administrativo aí que nos dá o apoio, né, e em todas as ações que a gente faz no dia a dia e nas questões burocráticas. A gente, comentei lá, nós estamos em Passo Fundo, né, hoje nossa sede fica na rua 15 de novembro, no centro. Nós mudamos para essa sede aí em 2017,
18, minto, foi 18, o tempo passa rápido, né, e seria um prazer receber vocês lá na empresa, né, para conhecer um pouquinho da estrutura. Isso, eu sempre brinco que lá atrás, e quem conhece Passo Fundo, a empresa começou lá no Atacado Migliorini, né, o Fábio, que foi um dos fundadores da empresa, era sócio lá na empresa, a gente começou numa salinha pequena e foi evoluindo, mas lá era a nossa casa, né? Tanto eu como o André éramos de cidades, o André de Marau, eu de Tapejara, a gente vivia lá na empresa, dormia lá, comia lá, e isso não mudou muito depois que a gente mudou para o centro, a gente sempre trabalhou um monte, né? Então sempre quis ter um ambiente que fosse legal para a equipe e que acreditava que a equipe ia produzir mais num ambiente legal. Acredito ainda muito nisso, né? A gente buscou aí, né, ter um lugar legal, trabalhou para isso, colocou uma meta lá e foi conquistando isso. Então, aqui um pouquinho do ambiente interno lá, onde que hoje a gente está aí com umas 61 pessoas, né? A gente tem uma estrutura aí para atender hoje tranquilamente 80 pessoas, né? Um ambiente que modéstia à parte, eu acho legal de trabalhar lá, né? A gente tem hoje uma equipe que acabou optando por ficar lá e não ficar em home office, né, mas que está trabalhando e podendo usufruir aí da estrutura. Então, a gente sempre prezou aí por ter uma área de lazer para as pessoas, né? Lá atrás, na parte superior à direita, aí tem uma copa onde que as pessoas podem tirar aí um tempo do dia, né? Vocês conhecem a menina da esquerda aí que estava jogando videogame, né? Ela também tem um tempo lá para jogar, então ali na direita em cima um lugar para o pessoal descansar, né? Tirar uma siesta. A gente também sempre buscou ter treinamentos, né? Hoje a gente tem um número, hoje não, já faz alguns anos que a gente tem uma meta de treinamentos que a equipe define onde investir esse dinheiro, além do que a gente traz. Procura promover aí jantas, né, e happy hours. Hoje está mais difícil da gente fazer isso, mas para que as equipes também interajam, a gente sabe que em qualquer organização a gente não precisa, não adianta a gente ter um camisa 10, a gente precisa ter um time engajado, né? Essa meta comercial, ela só foi conquistada porque tem pessoas que vendem, pessoas que implantam, pessoas que entregam as demandas específicas do cliente, pessoal de infra que vai lá e mantém os servidores no ar. Então, isso para nós é muito importante, e a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio, né, é com certeza as pessoas que estão trabalhando com nós, né? E por isso a gente procurou sempre desenvolver coisas que foi dado por eles, né, e por mim também, né? A gente sempre quer ter as coisas boas para mim. Se eu quero que é bom para mim, com certeza vai ser bom para as outras. Então, aí tem ginástica laboral, tem massagem, né, e procura levar conhecimento para as pessoas, né, em treinamentos. Aí uma dinâmica que foi realizada também sobre alimentação, a gente sempre teve, aí desde a primeira série, frutas, né, para as pessoas também poderem se alimentar saudável, né? A gente acredita que a pessoa saudável, ela vai produzir mais, ela vai ficar menos doente, né? E isso vai agregar bastante para ela. E essas ações que a gente foi produzindo aí durante os vários anos, né, fez com que a empresa fosse certificada, né, do Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar, né, por 4 anos consecutivos, né? A gente participa há 4 anos e nesses 4 anos nós fomos certificados. Então, existe tudo uma metodologia internacional entre pesquisa que é feita com os colaboradores dentro de um padrão, né, e que nos ranqueia lá como uma boa empresa para trabalhar. Depois de certificada, a gente pode concorrer aos prêmios que a GPTW apresenta, né? E por 2 anos nós fomos agraciados como as melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul. Então, isso aconteceu em 19, ano passado, esse ano ainda não teve o resultado, e 2017, né? Foi o nosso primeiro ano, né, que a gente participou. E um pouco da equipe, né? Hoje algumas pessoas não estão mais, mas outras entraram, né, e estão participando conosco. Eu quero deixar aí
o nosso contato, né? Eu gostaria que vocês seguissem, né, as nossas mídias sociais, aí no Facebook, no Instagram, né, no LinkedIn. Nós temos vagas abertas, né? A gente é muito feliz aí pelos alunos que o IFE nos oportunizou de trabalhar conosco, né? Então, eu vi que tem algumas pessoas aqui, além da Ana, né? Então, agradecer aqui o Emerson, que é nosso colega, né? Eu vi que antes estava o Tobias, que também teve uma oportunidade conosco lá, né? Trabalha com nós o Gabriel, que também é aluno aí da instituição. Agradecer a Maiara, minha colega de trabalho, que também está participando, e deixar aí as portas abertas para vocês. Eu quero, do tema da palestra, quero dizer para vocês que a primeira coisa, vocês comecem, o quanto antes vocês comecem, que empreendam vendendo lanche na faculdade, vendendo a bala, as meninas vendendo joias, vendendo Avon, vendendo o que vocês quiserem. Tudo isso vai fazer com que vocês, né, se desenvolvam, né, que vocês passem aquele medo, né? Eu tenho certeza que o professor Alice, o professor Emerson, a primeira aula deu uma dor de barriga, né? E depois, com o tempo, isso foi passando, né? E a gente só faz as coisas melhores com a experiência, né, que a gente vai tendo e as oportunidades, né? Eu sempre falei que a gente sempre tem que dizer sim para as coisas, mesmo não é pecado tu dizer que não sabe fazer ou que tu não consegue, né? Mas e eu peço também para a equipe, o Emerson está aí, sabe como que é, a gente não precisa saber tudo, mas tem que ter boa vontade e correr atrás. A gente gosta de trabalhar com pessoas inquietas, né? Eu tenho certeza hoje dos grandes empreendedores que o Brasil tem, né? E isso é muito bom para a comunidade, é muito bom para o curso aí do IFE, é muito bom para a cidade de Sertão, cidade de Passo Fundo, para o estado do Rio Grande do Sul, que a gente tivesse mais empreendedores, né? Empreender, como eu disse lá, é arriscar. Tenho certeza que quem empreende, ele trabalha muito mais, isso não é problema. Vocês podem empreender dentro da empresa, né? Procure empresas que dão oportunidades para vocês, né? Nem sempre eu entendo a empresa, eu já estive do outro lado também, consegue executar tudo que vocês queiram, né? Hoje o exemplo que a gente tem é dessas startups, né? Vamos ver os exemplos das fintechs aí, os bancos tradicionais. É muito mais difícil eles fazerem um movimento, eles são os transatlânticos, né, em relação a qualquer mudança que uma Nubank faz, que um Banco Inter pode fazer, né? Mas vocês empreendam, né, arrisquem, né? Se não der certo, né, eu tenho certeza que ficou o legado. E outra verdade que eu também sempre levo: conhecimento nunca é demais, né? Vocês podem ficar paraplégicos, podem perder qualquer coisa, perder o dinheiro, mas o conhecimento ninguém tira de vocês. Então, busquem conhecimento. Nessa busca de conhecimento, vocês vão conhecer pessoas. Essas pessoas, eu tenho certeza que vão abrir aí portas para vocês, né, quando que precisarem de uma oportunidade ou quando vocês precisarem de pessoas para tocar os projetos de vocês. O que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso, né? E eu me espelhei também em outras pessoas, né? O Emerson deve lembrar, quando que eu entrei na faculdade, né, o professor, na época era professor, o Alexis, né, estava empreendendo com a Compasso, né? Hoje, vocês sabem, a Compasso tem 1.000 funcionários, e eu espero, na minha singela, modesta participação de vocês, poder oportunizar para vocês aí. Tem mercado para todo mundo. O empreendedor não vê os colegas como concorrentes, e sim parceiros. A gente não vai conseguir atender todo o mercado, todas as demandas do mercado, né? E a gente tem que focar e procurar parceiros aí que ajudem a gente a crescer. Boa noite. Boa noite.
Décio, eu gostaria de agradecer a tua vinda, né, as tuas palavras, a tua experiência de vida, né? Nós conseguimos observar que você nunca deixou de trabalhar desde antes de iniciar atividades remuneradas. Você já fazia, entre aspas, bicos, né? Ou seja, você mesmo explicou. Beleza, que bom. Eu não sabia desse teu lado empreendedor enquanto você, na época que você foi meu aluno. Parabéns pela tua palestra e parabéns pelo sucesso da Atua. Eu tive a oportunidade de acompanhar o início da Atua naquela época e o desenvolvimento, né? Mesmo por fora, de longe. E os nossos ouvintes aqui, na grande maioria, são alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou seja, eles serão profissionais da área de TI. Eu gostaria de saber de você, Décio, que você apresentasse para esses alunos o que uma empresa do porte da Atua espera de profissionais da área de TI. Ou seja, se alguns desses alunos que estão aqui forem até a Atua para uma entrevista de emprego, o que você, Décio, iria analisar no perfil desses alunos? Porque eu tenho certeza que você não vai fazer perguntas relacionadas especificamente à definição de classes em Java, ao conhecimento que o aluno tem em Python, em Perl, se ele conhece tecnologia A ou B ou C. Não é esse o objetivo das empresas que estão muito bem no mercado, como é o caso da Atua. A Atua não está buscando o bam da tecnologia. Explica para os nossos alunos o que eles devem, como eles devem preparar a sua formação enquanto alunos para chegar numa empresa e solicitar um emprego. Por favor. Então, eu sempre... Minha mãe foi professora e ela sempre disse que eu tinha que estudar, né, bastante, e sempre me esforcei, e aí a gente vai se esforçando e vai ficando mais fácil as coisas, né? A gente vai se conhecendo e vai fazendo isso. Então, primeira coisa, eu acho que todo aluno tem que estudar, né? A função do aluno é estudar, do professor é dar aula, do carpinteiro é colocar o tijolo, do aluno ele tem que estudar, né? Mas como tu falasse, a gente não procura o melhor programador e não vamos fazer perguntas técnicas somente, né? Hoje, cada vez mais o profissional, e não só na nossa área, em qualquer área, a gente precisa de alguém que seja do time, alguém que se relacione, e isso a gente vai desenvolvendo desde cedo, né? Como eu disse, eu tenho 2 filhas pequenas e a gente vê na escolinha assim como que as pessoas têm que se relacionar, não pode ficar lá afastado ou achar que sabe tudo e assim por diante. A gente precisa, sim, de alguém que se relacione com as pessoas, acima de tudo, que queira crescer, que busque, né, esse desejo. É a mesma coisa, fazer uma analogia com o time, né? O cara não faz gol, mas ele tá ali sempre se esforçando, né? Eu tenho certeza que quem é colorado sempre gostou do Guinha Azul. Ele nunca fez muito gol, mas sempre esteve lutando, né, brigando pelas coisas. Então, isso faz parte do profissional também, né? A gente precisa que as pessoas queiram aprender. Tenho certeza que quem sabe aprender, eu tenho certeza que todos nós aqui, se nós tivéssemos que mudar de profissão, se dedicar a outra questão, a gente ia conseguir. Então, a pessoa tendo o espírito de buscar o conhecimento, ela vai dar certo. E as pessoas também vão querer ensinar elas. Se eu sou uma pessoa que não me relaciono com ninguém, né, eu só tiro 10 e eu vou fazer o trabalho sozinho, não quero ensinar os outros, né? E uma das formas de aprender é ensinando. Eu tenho certeza que vocês dois aprendem muito ensinando, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas, né, que queiram estar num time, que seja na Atua, que seja no outro, ou elas mesmo, né, se vão empreender. As pessoas precisam se relacionar, né? Elas precisam, como eu disse, eu vim
construindo, né, a minha carreira e nunca foi lá atrás pensando, eu vou fazer isso porque eu quero ser empresário um dia, quero ter isso, né? Eu falo aí para o Emerson, falo para a Ana, eu sou colega deles, né? Hoje eu estou representando os interesses da Atua lá como um dos sócios, mas amanhã eu posso estar em outra atividade, né? E sei que eu tenho que aprender todo dia uma coisa nova. Tem coisas novas para a gente aprender todos os dias até o final das nossas vidas, né? E tenha certeza que a Atua, se eu pensasse que eu era o melhor programador, o Álvaro o melhor programador, a gente não ia estar onde está hoje, né? A gente tem muito orgulho de ver pessoas que estão conosco há mais de 10 anos, né, mais de 5 anos, essas pessoas lá dentro constituíram famílias, compraram um carro, iniciaram financiamento de casa. A gente tem muito orgulho de ver hoje, né, os clientes transportarem as cargas que a gente transporta. A maior cooperativa da América Latina, que fica no Paraná, Coamo Alimentos, 60% das cargas que são transportadas pela cooperativa são de clientes da Atua. Então, a gente tem esse papel aí no agro bem importante, né? A pessoa que tiver interesse em crescer, em conhecer, em aprender, ela vai ter oportunidade em qualquer lugar, né? É claro que é importante, né, Emerson, a questão técnica, é importante a teoria, né? Mas a gente precisa, em tudo hoje, né? A gente sempre fala que sucesso, né? Quem é que tem sucesso? O cara que tem muito dinheiro, tem uma casa, né? Mas a gente precisa ter equilíbrio, né? Equilíbrio no trabalho, na escola, na família, né? E também o profissional, ele precisa ter um equilíbrio de saber as questões técnicas e também poder se relacionar, fazer parte de um time, contribuir, né? Participar, ser positivo, né? Então, hoje a gente tem muita questão do pessimista, né? Então, a gente procura pessoas nesse sentido aí. Eu sempre digo para os alunos o que você acabou de falar, né? Que o aluno ele tem que aprender sempre, e não somente a tecnologia apresentada em sala de aula, mas também ele tem que saber trabalhar em grupo, ele tem que ajudar os colegas, porque ninguém hoje em dia consegue fazer nada sozinho, ninguém consegue alcançar um objetivo sem ter suporte, sem ter apoio, né? E o apoio que você dá para o seu colega é um apoio que virá depois, quando você precisar atingir os seus objetivos. E quem vai ganhar com tudo isso é a empresa, obviamente, primeiro a pessoa, o profissional, mas como consequência a empresa ganha. Então, o trabalho em equipe é cada vez mais fundamental, né? Isso é o que eu digo para eles. Obrigado, Décio. Eu não queria fazer uma pergunta, e sim mais um relato mesmo. Como eu sou colega do Décio, colega da Ana, do Gabriel, eu fui indicado para trabalhar na empresa. Hoje eu indico as pessoas para trabalharem na Atua, como eu já indiquei também o Tobias. E é um lugar excelente para trabalhar, não tenho reclamação nenhuma da Atua. Todos os benefícios que a empresa proporciona para o funcionário eu não vi em outra empresa, sabe? Confesso que eu não vi. Tipo, tem um dia na semana que tem a massagem. Eu não conheço uma empresa que faça isso. E eu estava pensando agora, que o professor Emerson também falou sobre ajudar um ao outro. Hoje eu precisei de ajuda, tanto do Iderley quanto do Vinícius, que é o gestor, e o Iderley é uma das pessoas mais antigas na empresa. Ambos ajudaram, foram bem receptivos, tiraram as dúvidas, foram esclarecedores. E antigamente, quando eu comecei, eu tinha muita dúvida e as pessoas me ajudavam. Hoje, como tem pessoas mais novas do que eu acabo ajudando a pessoa. E eu consigo notar isso. Eu vejo que, como funcionário, como pessoa e como colega, eu estou evoluindo. Isso é bom, isso foi a Atua que me proporcionou. Eu tenho certeza, para completar o que o Emerson falou, e eu acho que isso vai lá desde o estudante pequeno, né, as crianças pequenininhas. Se você ajudar os teus colegas, se tu quiser fazer o bem em qualquer sentido, em qualquer situação, né, as pessoas vão te retribuir de alguma forma, né? E se tu for competente e dedicado, né, isso também é verdade. Se te indicaram, né, Emerson, foi porque tu se destacou, se tu indicou o Tobias, foi porque tu confiava nele também, né? Ninguém vai indicar alguém que a gente não confie, né?
Então, essa questão de trabalhar, de fazer o trabalho em equipe, ter os colegas aí, a gente pode ter mais afinidade com um com o outro, né? A gente nem sempre precisa ser os melhores, mas a gente tem que poder trabalhar em equipe. Gostaria de saber qual é a tecnologia Linux que vocês usam aí, se continuam usando o Linux. Então, hoje, a gente tem alguns poucos computadores no escritório, que não deve ser 5, que usam software proprietário que é o Windows, porque o software das câmeras só roda nesse sistema, né? Tem um servidor Windows lá, porque alguns testes que a gente tem que fazer também no ambiente do cliente, né? Não adianta a gente fazer um sistema que funciona legal no nosso navegador, no nosso sistema operacional, quando a gente vai para o cliente, ele não tem o mesmo cenário que nós, né? E aí a gente não tem como chegar para ele e dizer, coloca aí Linux. Então, a gente tem ainda as máquinas da empresa. Hoje tem um perfil de imagem, né? Criou uma máquina nova lá, os guris já têm um processo de instalo. Eu uso o Ubuntu na minha máquina, né? Acho que o pessoal do desenvolvimento são meio mais rebeldes, assim, cada um tem uma afinidade maior com uma distribuição qualquer, mas o pessoal, no geral, assim, usa o Ubuntu lá. A gente já usou várias distribuições, né, Sedenir? Nós fomos, lá em 2002, revenda da Conectiva, né? O Emerson deve lembrar, né, da Conectiva, vendia cursos, instalações, né? Existia poucas distribuições na época lá, e nem sei que fim deu mais a Conectiva, mas enfim, a gente foi revenda da Conectiva, vendia cursos, eles vendiam os cursos, nós vendia instalações. Décio, eu queria te agradecer pela tua fala, te parabenizar, tanto pela tua história como pelo que tu está compartilhando com a gente, achei muito legal. Ia fazer exatamente a pergunta que o professor Emerson fez, né? O que tu espera de alguém que quer entrar numa empresa, né? O que tu espera que a pessoa saiba que não é da parte técnica? Então, já que a gente já comentou sobre isso, vou justamente perguntar ao contrário. O que tu apostaria que alguém que quer estudar a área de tecnologia, de desenvolvimento principalmente, fosse estudar agora, seja por conta ou seja na faculdade? Eu não tive nada de... Eu tive um ensino que foi bem tradicional, né? Eu tive na escola, no ensino médio, as disciplinas que a maioria de vocês tiveram. Hoje eu vejo que a escola das minhas meninas já está produzindo, já tendo conteúdos para despertar nos novos questões que são importantes que a gente vê lá, a questão de empreendedorismo, de gestão financeira, de criatividade, né, que isso vai agregar para qualquer profissional. A gente aprendeu muito com os nossos erros, né, e isso tenho a certeza que, se pudesse evitar, era bem importante. Então, todos, talvez, vocês já estão numa fase profissional, estão mais para sair dos estudos do que entrar nos estudos, né? Também já estudaram bastante, mas ali na frente vão ter filhos, né? E se a gente puder fomentar, incentivar eles desde cedo a ter essas atitudes, eu tenho certeza que eles vão ser profissionais melhores, né? Na questão, hoje, a área de tecnologia, falta profissionais de monte, entendeu? Pessoas técnicas, não só na área de tecnologia, mas engenheiros também. O Brasil perde muita competitividade, e a gente tem um desperdício muito grande porque faltam técnicos no Brasil. Existem vários programas de empresas privadas, do governo, incentivando, né, que pessoas entrem na área, né? Hoje, comparando com outros segmentos, a área de tecnologia paga bem, né? Vocês trabalham em ambientes bons, não estão embaixo de sol, de chuva, né? E tem aí possibilidades.
É bem provável e facilita muito hoje a questão da distância, né, de poder trabalhar remoto, né, a gente já tinha pessoas trabalhando o remoto antes da pandemia, eu mesmo trabalho remoto, hoje eu estou em Santa Catarina, eu fico aqui uma semana sim, uma semana eu estou em Passo Fundo, então possibilita também que vocês possam, os profissionais que saem do IFE, trabalhar em outras empresas de Porto Alegre, empresas de São Paulo, e tem que procurar a tecnologia que mais se adapta, que é a tecnologia que vocês mais gostam. Que uma das coisas, vale para a tecnologia ou vale para qualquer outras coisas, vocês têm que fazer o que vocês gostam. É claro que o dinheiro é importante, né, Gabriel? Mas tu fazer o que você gosta, não tem dinheiro que pague, entendeu? Eu tenho certeza que se tu procurar, seja vendendo pipoca, seja vendendo joias, vendendo qualquer outra coisa, se você gostar disso, você vai ser mais feliz. E você com certeza vai empreender nesse segmento, vai gerar riqueza, né? E a gente não precisa ficar milionário, eu acho que nem todo mundo vai ficar milionário, mas tem uma qualidade de vida, né? E tem um equilíbrio, né? Hoje eu sei que todo mundo tem contas, né? E a gente sempre brinca que trabalha pelos boletos, né? Mas a gente poder ter um equilíbrio de vida, né? Ter saúde, né? Que tem coisas que ninguém vai tirar. Então, a dica que eu dou é que as pessoas olhem para o mercado que elas querem trabalhar, né, vão estar na faculdade estudando o que precisa aí, algumas coisas elas se identificaram mais, eu tenho certeza que a pessoa que vai trabalhar com infra de rede, com servidores, com backup, com firewall, não vai ser a mesma pessoa que vai programar, a gente precisa ter as noções, mas é melhor você se especializar, né, ninguém é 100% em tudo, então se especializa, né, o setor de desenvolvimento tem muitas oportunidades, né, tanto... Né, e a gente sente lá na equipe, o Emerson está aí, ninguém é analista da noite para o dia, né, Emerson? A gente tem que conhecer muito do processo, então, programar é importante, a gente precisa, mas alguém precisa que alguém entenda a demanda do cliente, né, e eu sei, né, eu também sou tímido, aí o pessoal da área de TI é mais fechado, mas a gente também precisa falar com as pessoas, não adianta eu ser o melhor programador, o melhor analista, se eu não entender o teu problema, se eu não entender o que você está falando, né, conseguir transmitir para o cliente. A gente ainda falha muito em fazer coisas legais, mas não conseguir transmitir. Posso falar, pegar um pouquinho a palavra? Então, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Leandro. Provavelmente estou trabalhar com vocês semestre que vem. Eu queria agradecer a palavra do Décio. Por incrível que pareça, eu já ouvi falar bastante do Décio antes de vir para morar para Passo Fundo, porque os meus sogros têm uma transportadora de cargas. E eles me contaram que quando eles abriram a transportadora, logo depois eles acabaram descobrindo o sistema da Atua, e desde então eles têm usado e falaram que, assim, para eles foi uma revolução, porque eles faziam, antigamente ela saía com a maquininha debaixo do braço e fazia a digitação ali, então para eles ficou muito melhor. Então, primeiro, parabéns pela empresa, pela ideia, por tocar esse negócio. E eu tenho, na verdade, duas perguntinhas, assim, uma vai mais ou menos no sentido do que o Gabriel falou, que, assim, a primeira, tu acha importante os alunos buscarem essas certificações extra, por exemplo, para quem vai trabalhar na área de redes, buscar certificação da Cisco, para quem for trabalhar como administrador de sistemas, por exemplo, do Linux, buscar a certificação da Red Hat, esse tipo de certificações, assim, ou se isso seria um diferencial também. E a outra pergunta é se isso é um pouquinho, talvez, não seria tão fácil de responder, mas se vocês têm planos, assim, de utilizar algo relacionado a algum tipo de inteligência artificial, alguma coisa assim, integrar isso nos sistemas de vocês para oferecer como um extra nas ferramentas que vocês oferecem hoje. Tudo bom, Leandro? Depois tu me conta quem que é a transportadora aí. Muitos dos clientes, como eu disse, eu vendia, instalava, né? Alguns eu sou contato ainda, me ligam de vez em quando, mas hoje tem uma equipe lá que atende eles melhor, né? Então,
Eu fico muito feliz, assim, de muitos dos nossos clientes, por nós trabalhar remoto, né, os nossos clientes têm no Brasil todo, a gente não conhece pessoalmente os clientes, né, conhece de falar, e aí foi criando um network de conhecer pessoas fornecedores da transportadora que nos indicam, né, e essa cadeia vai fechando aí. Mas para as tuas perguntas aí, sim, eu acredito que é bem importante essa questão de certificação, né, vocês sabem, o curso não consegue entrar a fundo em todos os detalhes, hoje existem muitas questões proprietárias, né, comerciais, que têm produtos bons, né, e existe aí hoje, lá atrás, quando começou a empresa, os guris, eu nunca cuidei desse setor de Linux, foi o Álvaro, o André, que desenvolvia a parte de Linux, né, então os firewalls eram escritos em IP-tables, lá escritas as regras, hoje existem appliances que fazem isso, nós representamos a Sophos, né, e a gente entende bem importante que essa questão de buscar certificações. Eu vejo de duas formas, primeiro que eu acho que a pessoa que tiver interesse em buscar conhecimento a mais, ela sempre vai estar querendo buscar conhecimento a mais, né? Em qualquer profissão a gente deveria estar buscando conhecimento a mais, né? Se foi a época lá da cidade que eu era pequena, do contador se formar em contábeis na UPF e ele fazer aquilo lá o resto da vida e as coisas não mudar. Na nossa área, principalmente, a gente tem que estar buscando tecnologias toda hora, buscando certificações toda hora. Nem que seja para a gente saber que não dá para usar. Isso não se encaixa na nossa realidade, não serve, né? E vai buscando informações. Hoje, a empresa trabalha por metas e indicadores em vários setores. E um dos indicadores que nós temos lá, Leandro, é a questão de cursos, horas de treinamento e certificações. Faz parte do nosso plano de carreira também algumas certificações em alguns setores. Então, é uma forma de eu dizer que o Emerson chegou naquele estágio e pode avançar. Então, é bem difícil. Existem empresas que já dão certificações, que existem processos e que garantem isso. Isso, o conhecimento está aí para vocês, né? A pessoa pode buscar a certificação antes mesmo de estar formado. Eu tenho certeza que esse aluno do IFE que busca certificação, que busca treinamento, ele vai contribuir mais nas aulas de vocês. É a pessoa que vai questionar o professor, é a pessoa que vai trazer os exemplos do dia a dia e vai agregar para os outros colegas que talvez não tenham, não que não queiram ter um conhecimento, mas não tem talvez a oportunidade de conhecer o ambiente que eles vão trabalhar ali na frente. Eu sei que muitas das pessoas que estudam hoje estão trabalhando em um setor que não tem nada a ver com o que eles estão estudando, mas porque precisam se sustentar, precisam pagar a faculdade, e aí não conseguem ter as experiências que o Emerson tem hoje programando, que os guris têm aí no dia a dia. E se nós pensamos em ter alguma coisa na questão de inteligência artificial, eu vejo que sim. Eu vou fazer em 2002 20 anos de formado, né? Eu me lembro, até hoje eu brinco lá com o Rabelo, que foi meu professor de inteligência artificial, e eu não entendia muito para que servia aquelas coisas lá, né? E hoje, cada vez mais, vem trazendo informações, a gente tem um banco de informações, né? Um banco de dados muito grande nas nossas mãos, né, que ajudam as transportadoras, podem ajudar as transportadoras a tomar decisões. Então, hoje, a gente não implementa por questões de prioridades, né, uma hora que vocês saem da academia e vocês entram nos negócios, vocês vão ouvir falar muito de prioridades, demandas versus as entregas. Então, infelizmente, o governo muda sistema, a gente tem que se adaptar, né, existem outras prioridades. Mas a gente vê uma oportunidade muito grande, por exemplo, é uma demanda, Leandro, os nossos clientes, eles terceirizam 80% das cargas que são transportadas. Essas 240 mil viagens, 45 mil viagens, a maioria são feitas por caminhões de terceiros, né, de autônomos ou pequenas transportadoras. Nesse segmento existe muito desvio de carga, roubo de carga. Ninguém chega com uma arma e rouba, principalmente no segmento que a gente está, grão, uma carga de soja, mas porque é muito fácil o soja é diferente do meu celular, que não tem o número de série, então alguém pega uma carga de soja e vende ali para o outro cerealista.
Então, existe, sim, informações que podem ajudar na tomada de decisão do transportador em contratar A ou B pelo histórico dele, alertar ele já sobre outras informações, fazer ações que hoje são manuais, que com as informações que a gente tem hoje no sistema, seriam automatizados. Existe, sim, uma demanda muito grande de mão de obra no setor de TI, mas existe em qualquer outra profissão de pessoas qualificadas. E a gente sabe que o ser humano vai falhar uma hora, vai estar cansado, ele brigou com a esposa no dia anterior, está com o filho doente, então tudo que a gente puder automatizar e auxiliar o ser humano na tomada de decisão vai ser bem importante. Eu acho que é muito importante, e a gente vem trabalhando, né, para que a gente possa se relacionar mais com as pessoas e conversar mais e discutir problemas e chegar em soluções. A gente só vai empreender, inovar, ter coisas novas quando começar a olhar ao redor de nós, poder sair, né? A gente, se eu trabalhasse o dia inteiro aqui dentro da minha casa ou do escritório, a gente ia ter uma visão do mundo. Nós saindo do escritório, olhando como você faz, a gente vai ter outra visão. Então, ainda, eu estou falando, faz 20 anos que eu tive essa disciplina de inteligência artificial, né? Hoje a gente não tem quase nada, ou muito poucos do que veio, né? A gente tem um bot que é contratado, né? Que a gente paga por esse bot, mas tem muitas outras possibilidades aí dentro desse ou de qualquer outro produto. Só para falar, a transportadora em questão é a Transportes da Alberto, de Campo Novo. Acho que faz alguns anos já que eles fizeram. Alguns anos. E tu sabe que eu não me lembro de ter visitado eles. A gente fez remoto e... Eu passei lá só para vender, eu acho. Mas é um baita de um cliente. É possível. Boa noite. Agora eu não estou tendo interferência, então eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela palestra, pelo incentivo. E eu acho que seria isso por hoje. Fique à vontade para participar nos próximos dias também. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço, né? Eu já estive no lugar de vocês, já fui estudante, ajudei a organizar a semana acadêmica. Eu sei o quanto isso contribui para que a gente aprenda mais e tenha outros contatos, né? E conhecer profissionais que hoje a gente ainda tem relação e que vocês consigam envolver outras pessoas também, né? Eu tenho certeza que vocês aprendem fazendo isso. Muito obrigado. Eu posso falar um pouco agora? Eu ia falar mais ou menos sobre o que tu falou agora dessa, porque quando começou a contar a tua história, eu me identifiquei demais contigo. Eu sou aluno do ADS do primeiro semestre, e desde criança eu faço bico, eu corto grama, lavo carro, pinto casa, eu invisto meu dinheiro, eu tô vendendo eletrônico usado, coisa assim na internet, e eu sempre quis empreender. E agora tu virou uma fonte de inspiração para mim, sabe? Enfim, obrigado pela participação. Beleza. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, Décio. Legal te ver de novo. Um abração. Sucesso. Até mais. Valeu. Obrigada, Décio. Foi ótimo.